E a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus possa estar abençoando grandemente, poderosamente a sua vida, derramando das suas mais ricas e copiosas bênçãos sobre você, sua família, os seus negócios, em tudo que vocês coloquem as mãos, que sejam ricamente abençoados. Boa noite, que Deus abençoe a todos. Querido, eu quero vos trazer uma mensagem nesta noite que encontra-se no livro de Salmos, de número 9, Salmos número 9, versículo de número 10, é um salmo de Davi, e diz assim a palavra do Senhor: Em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Vou repetir. Em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas o que te busca. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, possa estar jogando luz nesta palavra e nos ensinando segundo a sua boa e gloriosa vontade, em nome de Jesus. Amém? O salmista ali, com muita propriedade e desprendimento, ele vai dizer o seguinte: em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Ele, com muita certeza, com muita propriedade, ele sabia que Deus estava com ele, Por quê? Porque ele conhecia o Senhor, ele confiava no Senhor. E ele diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Ele tinha certeza, plena convicção do Deus em que ele servia. Porém, muitas das vezes, nós limitamos o poder de Deus em nossas vidas. Não só limitamos o poder, mas também a operação do próprio poder. E ao limitarmos esse poder, nós negamos a nossa fé. Porque ou nós cremos ou nós não cremos. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Marcos, no seu capítulo de número 9, verso 23, Jesus diz ali: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Mas possível em quem? Em mim mesmo? Não, claro que não. Mas possível em Deus. Porque o Deus do impossível, ele torna todas as coisas possíveis. O apóstolo Paulo, ele, depois de relatar lá no livro de Filipenses capítulo 4, várias dificuldades que ele passa, e chega no versículo 3, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, querido, o Deus do impossível, ele vai tornar as coisas possíveis nas nossas vidas. Isso mesmo. Se você crer em Deus e obedecê-lo, certamente você verá as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Jesus, ele diz lá em João capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Significa dizer, logo, a lógica é, se sem Cristo nós não podemos fazer nada, significa dizer que com ele nós podemos todas as coisas segundo a sua boa vontade. Quando nós lemos o livro de Números, lá no capítulo de número 23, versículo 19, a Bíblia vai dizer o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Eu não estou me referindo a tempo, estou falando em cumprimento da promessa. Porque o tempo de Deus não é cronos, que pode ser medido por alguém. O tempo de Deus é o kairos. É um tempo atemporal, que não pode ser medido pelo homem. E
Pedro ele vai falar que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então Deus ele não faz essas variações entre dias e dias como os homens fazem, porque Deus ele é atemporal. O tempo de Deus é cronos, ou é kairos, e não cronos. O cronos ele pode ser medido em dia, segundo, horas, meses, ano, né? Mas o kairos não. O kairos pertence a Deus, né? Então, mas em tudo isso, Deus ele não vai mentir a sua promessa. Deus há de cumprir a promessa dele na tua vida, né? Porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 27 e 28, diz que Deus ele toma as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? Deus toma as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Significa dizer, querido, que num poderoso nome de Jesus, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Aleluia. Ainda que as pessoas digam que você é isso, que você é aquilo, que você não deu para nada, que você não teve estudo, que você, né? Ainda que as pessoas comecem a te rotular. Mas se você crer nas promessas de Deus estabelecidas na sua palavra, você vai vencer. Sabe por quê? Porque Jesus, ele ama, e esse amor aos seus escolhidos é um amor incondicional. Deus, ele não espera nada em troca, humanamente falando, para que possa nos abençoar, para que possa cumprir as suas promessas nas nossas vidas. E ele te ama tanto que ele deu o seu melhor, o maior presente que o homem poderia ter aqui nessa terra é vida eterna e salvação. E Jesus ali se entregou, ele se doou por nós, por isso que o amor dele é incondicional. Ele não espera nada em troca, simplesmente ele te ama. Não pela tua aparência, não pela a tua posição social, não pelas suas condições financeiras, não por palavras bonitas, não. Simplesmente ele te ama, né? E ele te ama com o coração. Ou seja, em Deuteronômio, capítulo 4, verso 31, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, ele não os abandonará, nem destruirá, nem esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. E este amor, ele é revelado na pessoa de Jesus Cristo, através de uma aliança. A aliança no Antigo Testamento, ela era uma aliança que era uma aliança que poderia ser quebrada. Poderia ser quebrada. Era tanto que o homem tinha que estar constantemente fazendo libações pelos seus pecados, derramamento de sangue, ali, sacrifícios de animais para lavar o pecado. No entanto, a aliança feita por intermédio de Cristo é de uma vez por todas. Ela não quebra, ela é inviolável. Jesus, ele derramou o seu sangue por nós na cruz. É maior amor do que esse? Então, Deus que se entregou na cruz por nós, ele vai deixar os seus filhos padecerem? Vou repetir o que está no Deuteronômio capítulo 4, 31.
pois o Senhor, o seu Deus, é Deus de misericórdia. Já quer dizer isso? Palavra latina, né? Do latim, misericórdia é misericardios, ou seja, miséria, miseris, compaixão, cardio, coração, ou seja, Deus te ama com o coração, não de palavras, não de aparência, mas da própria ação de Deus. E diz assim: Ele não só abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança. Jesus, Ele fez uma aliança conosco. E por isso, querido, Ele nos ama com o coração. E por isso Ele não nos abandona nunca. Por isso Ele não permite, Ele não nos destrói, nem tampouco permite que alguém venha nos destruir, nos abater. Por quê? Porque existe uma aliança sobre as nossas vidas. E fiel, querido, é aquele que fez a promessa. Portanto, não permita que o inimigo das nossas almas venha colocar incredulidade, incerteza no teu coração. Jamais permita isso. Pois o inimigo das nossas almas é um semeador de destruição. E ele vai querer colocar dúvida, sim. Ele vai querer colocar coisas no seu ouvido, né? Em relação muitas vezes à tua igreja, em relação muitas vezes ao teu pastor, muitas vezes em relação ao teu casamento, muitas vezes em relação à tua vida profissional. Será que eu nasci para isso? Será que essa é a mulher certa que eu me casei? Será que este é o homem com quem eu me casei certo? Ele fica só semeando, dúvida no nosso coração. E por fim, querido, em relação a você mesmo, ele vai pôr dúvida em relação a você mesmo. E você tem que estar atento. O povo dizia, os mais antigos, eles diziam um adágio que eu não sei de quem é, diz assim: nem tudo que reluz é ouro. Mas eu me lembro que na minha adolescência tinha um remédio para casa chamado Denorex. E a propaganda dizia o seguinte: parece remédio, mas não é. Então nós temos que ter cuidado. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele é roubador de sonhos. Então ele vai o tempo todo querer pôr dúvidas nos nossos corações, para que nós não possamos avançar. Será que eu escolhi a profissão certa? Né? Será que eu estou congregando na igreja certa? Será que esse pastor é o pastor que deveria estar me pastoreando? Cuidado com as dúvidas que Satanás busca colocar nos nossos corações. E por causa das incertezas, muitas pessoas elas andam cocheando entre a fé e a razão. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia o céu está azul de brigadeiro, outro dia está uma nuvem escura, né? Um dia está uma brisa, né, suave, mas outro dia está um temporal. Então tenham cuidado, queridos. Elias, após derrotar os 450 profetas de Baal, ali no Monte Carmelo, 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 21, ele diz o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Sabe por que o povo não lhe respondeu? Porque o povo tinha consciência
do que Elias estava fazendo. Eles estavam ali cocheando entre a fé e a razão. Estavam ali com dois pensamentos nos dias de hoje. Acendia uma vela para o santo, outra para o diabo. Né? Isso é coisa que, jargão que surge popularmente. Então o povo de Israel estava vivendo isso. E Elias chama o povo ali a responsabilidade. Até quando vocês vão ficar assim? Vocês precisam decidir a vida de vocês. Se o Senhor é vosso Deus, então siga Ele. Mas se for Baal, siga então Baal. A atitude do rei Asa é uma atitude muito importante de ver na Bíblia, né? Foi uma atitude de alguém que não se deixou se influenciar pela dúvida colocada por Satanás. Lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 14, verso 11, na Bíblia Viva, diz assim: Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. O Senhor, ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Sabe o que é isso? Certeza, convicção. É o coração de alguém que estava posto na promessa, que não estava vivendo no mundo da incerteza. Ele primeiro começa dizendo que não havia ninguém como Deus para que pudesse ajudar aqueles que necessitavam. Porque os poderosos naquela época oprimiam o povo. Ele diz: ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. Só tem o Senhor para nós confiarmos. A Bíblia diz que muitos confiam em carro, outros em cavalo, mas aqueles que amam a Deus, não está escrito desta forma. Mas aqueles que amam a Deus fazem menção no Senhor dos Exércitos. Precisamos, a cada dia, ter a certeza, a convicção de que Deus, querido, Ele está sempre conosco. Precisamos acreditar nos milagres de Deus. Adorar a Deus, querido, a gente adora com a razão, porque eu sei em quem tem adorado. O apóstolo Paulo disse que ele sabia em que estava crendo. Também sabia que aquele o qual ele estava crendo era poderoso para fazer infinitamente mais. Adorar a Deus a gente adora com a razão. Mas fé não explica com a razão. Atilano Muradas, que é um cantor gospel, ele fala isso. A fé ela não se explica com a razão. E quando se fala de fé, para muitos é loucura. Mas para aquele que crê, é o poder de Deus operando em nós. No Salmos de número 86, versículo 10, Deus diz: pois tu és grande e realiza feitos maravilhosos, só tu és Deus. O salmista fala: pois tu és grande e realiza feitos maravilhosos, só tu és Deus. Não existe outro. Só o Senhor é Deus, querido. Deus, Ele é a nossa salvação. Ninguém é semelhante a Ele. Ele fez aliança com você.
Por isso, confie em Deus. Permaneça na presença de Deus. Fortaleça-se no Senhor. Guarde a sua palavra como alimento. E que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente e poderosamente a tua vida. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Deus de maravilha, ó maravilhoso e eterno bom Deus. Como é bom, Deus, estar na tua santa e gloriosa presença. Emanado, Senhor, em um só propósito, de adorar, de bendizer, de glorificar o teu nome. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, neste momento, ó Deus, que o Senhor possa estar tocando vidas, tocando corações, Senhor, e restaurando, Senhor, para a glória do teu santo nome. Visita, Pai, nesta hora, esta família, Pai, que está neste momento, ó Deus, sendo dilacerada pela ação do maligno, Pai, e restaura para o teu santo nome, Senhor Jesus. Vai restaurando este lar, esta família, este casal, que eles possam coabitar com entendimento, que haja amor, que haja liberalidade do perdão dentro desse lar, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar restaurando esta família. Traz a alegria, Pai. Alegria perdida no curso da vida, Pai. Diante das situações, dos problemas, Pai. Que o Senhor possa estar restaurando nesta hora. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço também, ó Deus, por aquelas